Você tá na Nova Polis e bora discutir aqui mais uma notícia. O Juliano Casarré está sendo condenado aqui pela mídia estatal, né? A mídia chapa branca, né? Que ela se diz privada, mas vive de dinheiro público e precisa defender os interesses públicos. Então é a mídia estatal. A mídia tradicional, ela tá morrendo, então precisa se agarrar à teta do Estado para se manter relevante. Então, Casarré está sendo condenado pela mídia estatal que ele é um red pill, como diz aqui Joana Moura, da Folha de São Paulo, a masculinidade em crise. Com seu discurso red pill travesti de salvação, Juliano Casarré convoca o maior encontro de homens do Brasil. Que triste, que preocupante, meu Deus do céu, promoveu um encontro para conversar sobre masculinidade. Que triste. Então, a mídia estatal atacando uma pessoa privada porque ela não pode defender suas ideias. Então, bora discutir aqui hoje aqui e por que que o Casarré sofre um risco grande, ele e várias outras pessoas com o governo do PT, né? Que o governo do PT acabou de passar uma lei de fake news aqui e a gente vai discutir um pouco essa questão de fake news, o Casarré, Red Pill e essas coisas no anarcodistributismo, né? Quando o Estado acabar, vai ter que ter um arcabouço teórico para manter a sociedade funcional. E propõe um anarcodistributismo, né, que é uma camada acima do anarcocapitalismo. É uma camada social que vai prever como que a gente pode se organizar melhor com o fim do Estado, né? Então, bora lá discutir, deixa o seu curtida, compartilhe e comente aí o que você acha disso tudo aí que está acontecendo, tá? Então, aqui a gente já leu aqui a notícia aqui, o Casarré Red Pill Detect, né? Vamos ver umas notícias antes para contextualizar a situação. Então, aqui o Joaquim Teixeira, né? Comentando aqui a palestra do Casarré. De mais homem rezando. A gente precisa de mais homem com o joelho no chão. Nossa, o homem rezando, que perigo para a sociedade, o homem rezando, meu Deus do céu, isso aí é criminoso, hein? A gente precisa de mais homem na missa. Ixi, ir pra igreja, que absurdo. Isso é perigoso, hein? O que ele vai fazer na missa, hein, gente? Comentar um ataque antidemocrático? Isso é perigoso, hein? Precisa entrar no inquérito das fake news isso aí, hein? A gente precisa de mais homem rezando o terço. Ih, rezar terço, isso é coisa de terrorista. A gente tem que mostrar que o terço pode ser uma coisa viril, forte. A nossa arma é a gente. É uma guerra contra o demônio. A gente precisa rezar o terço do nosso jeito, com a voz rouca, com a voz grossa. A gente tem que botar o joelho no chão. O seu filho, ele só vai rezar se ele ver você, meu irmão, com o joelho no chão. Porque se... Ensinar o filho? Homeschooling? Atentado terrorista. Precisa pra cadeia agora. Solitária. Porque não existe pena de morte. Se ele só vê a mãe dele rezando, se ele só vê a avó dele rezando, ele vai falar, isso é coisa de mulher. Agora no dia que ele vê você ajoelhado, chorando, rezando, ele vai falar, tem alguma coisa muito grande no céu, porque o meu pai, o meu herói, tá de joelho no chão. Então deve ter alguma coisa muito forte lá em cima. Eu quero conversar com esse cara também. E o seu filho vai começar a rezar. Existem estudos que mostram que quando só a mãe vai na missa, e isso não é para falar mal das mulheres, não, é para falar mal dos homens, tá? Ele contextualizou, não tá falando mal das mulheres não, mas todo o discurso ali, a gente viu que ele tá falando mal das mulheres. Pelo amor de Deus, vocês são as minhas heroínas. Mas quando só a mãe vai na missa, a família não vai. Quando o pai vai, 90% das famílias se convertem totalmente. A minha história mostra isso. Eu comecei a ir na missa, eu ia sozinho. Na primeira missa do domingo, para não atrapalhar o domingo da família, eu acordava cedo, deixava todo mundo dormindo, ia na missa das 7 da manhã e voltava para casa para dar o café da manhã da galera. Não deu 2 meses que eu estava indo para a missa, a Letícia falou, quero ir. Eu falei, vem. Em nenhum momento eu precisei falar para ela, você precisa ver como a igreja é maravilhosa, existe um Deus no céu, e o Filho é a imagem do Pai, e o Espírito Santo. Eu não precisei fazer nenhum discurso teológico para ela, eu não precisei explicar as razões da minha fé. É bom que a gente saiba as razões da nossa fé. Nós somos católicos, a gente tem que estudar as razões da nossa fé. Mas o que converteu ela não foi o meu blá blá blá. Ela simplesmente viu aquele cara
aquele pecador começar a sair de casa para a missa e voltar com um sorriso no rosto, e voltar com mais paciência para os filhos, e voltar mais calmo. Então, nós como católicos somos chamados a converter as outras pessoas. Ide, ensinai o evangelho a toda criatura, mas nenhum ensinamento vai ser melhor do que o nosso exemplo de vida. Se você é católico... Então aí a declaração Red Pill do Casarré, né? Então você vê que é totalmente criminoso, né? Eu tô sendo irônico aqui, tá, gente? Um comentário totalmente criminoso aqui, segundo a mídia estatal, né? A mídia legada que já tá falida e precisa criar inimigos, né? Até eu fiz um vídeo sobre a esquerda americana que fica precisando criar seu Goldstein. Então, a mídia brasileira precisa criar seus Goldsteins todo dia, porque ninguém já lê aquilo lá, ninguém dá atenção para o que eles falam. Então, você fica criando esse medinho, o fantasma da ditadura, o fantasma não sei o quê, sendo que a gente vive uma ditadura absurda aqui, ninguém tá se importando, eles estão preocupados mais com que eles não estão ganhando dinheiro com o bando de aloprado que existe no Brasil. Enfim, eu não vou me delongar muito nisso, não. Enfim, vamos aqui para a próxima notícia. Casarré fala para homem que escuta que são tóxicos por serem homens. Vera, ficam ofendidos ao nos ouvir. Acham que tudo é acusação. Vamos ver aqui. Então, sabe, é um discurso que realmente entra em mim e não faz muita diferença para mim, assim, porque qual que é o problema? Se fosse um curso de autoajuda, eu não vejo assim, eu vejo um congresso, a gente vai conversar, vai debater. Se fosse autoajuda, por que seria ruim? Eu realmente, assim, eu não consigo entender. São várias palavras que eu não uso no meu dia a dia e que eu acho que os homens que vão lá comigo também não usam. Então, por exemplo, essa coisa do homem precisa falar mais. Eu acho que os homens precisam falar mais e precisam falar melhor, né? Mas o cérebro masculino, ele é, desde a barriga da mãe, diferente do cérebro feminino. O neném, ele já recebe, o neném menino, já recebe na barriga da mãe, quando ele está sendo gerado, uma carga de testosterona que faz com que ele nasça mais focado em movimento e ação. Então, o bebê masculino, ele vai olhar mais para o mobile, para o carrinho, para objetos que tenham partes que você possa desmontar. Uma neném menina, ela já nasce focando mais no rosto da mãe, nas emoções. E isso é ao longo da vida. Então, as mulheres têm mais empatia, naturalmente, e falam mais sobre os seus sentimentos e os sentimentos dos outros. O homem, ele é um ser mais voltado para resolver problema, para se mexer, para fazer ação. Eu estou dizendo que os homens têm que ser calados? Não. Eu sou pai de 4 meninos e 2 meninas. Eu quero criar meninos que tenham empatia, mas que também sejam corajosos, sejam viris, resolvam problemas. Eu quero criar meninas que serão naturalmente empáticas, mas que também consigam ser mais racionais, como a minha esposa é, na hora de resolver um problema, na hora de agir e fazer alguma coisa. Então, assim, eu realmente, assim, eu acho que, por exemplo, eu não sou contra que ele faça o curso dele de gênero, mas eu não entendo por que eu não posso fazer o meu curso com o meu vocabulário. Quer dizer, não é nenhum curso, é um congresso, sabe? Eu acho que realmente tem aí uma coisa que a gente não tá... Eu estou falando para essa galera que foi esquecida. Eu estou falando para os homens e meninos que estão há 20 anos ouvindo que todos eles são tóxicos só pelo fato de serem homens. Que a gente vive numa cultura do estupro, sabe? Que todo homem é um assassino em potencial. E esses caras não são assassinos em potenciais, são homens bons. Só que eles estão sem lugar no debate. Eu vi ontem o post para acabar aqui, o post que a Globo News fez, anunciando que eu ia debater com vocês, e os comentários sobre mim são absolutamente desprezíveis. Mas são os comentários dessa bolha que a gente está e que fala de todo homem não presta. Sabe, pelas falas da gente aqui, a gente parece que todos os homens, que 99% dos homens são assassinos de mulheres. Não são. É 1%. Vamos botar esse 1% na cadeia? Eu sou a favor. Vera, como você vê essa colocação dele? Ótimo. Estou achando ótimo porque a gente está unindo mundos, assim, está sendo assistido por uma quantidade enorme de pessoas e essa conversa não está rolando normalmente fora daqui. Então, vamos começar a conversar pensando em quem está ouvindo a gente, né? Eu acho que... Eu não vou resolver esse dilema, tá? Mas eu acho que tem uma questão que é assim, nem todo homem, mas sempre um homem, né? Deixa eu... Não, claro. Casar, por favor, minha vez. Não, imagina. Ou seja, tem algo que parece inocente nessa conversa sobre nem todo homem, mas que na prática se revela perniciosa, né? Então, quando as mulheres falam, olha, parem de nos matar, elas não estão falando parem de serem homens.
sejam outro tipo de homem. Repensem a masculinidade. Porque a gente tem que pensar, quando as mulheres começaram a entrar no mercado de trabalho nos anos 60, elas já trabalhavam, mas elas começam a disputar os lugares de chefia, as carreiras. É uma outra relação com o trabalho que começa nos anos 60. O que as mulheres ouviram? Elas ouviram: vocês não são femininas. Vocês são feias, vocês são feministas, vocês são feias, vocês são amadas e não gostam dos homens. Bom, o que a gente fez? A gente entrou numa crise da nossa identidade feminina, falou: não. A gente quer trabalhar, né, disputar cargos de chefia, a gente quer cuidar dos nossos filhos, a gente é muito feminina, algumas continuam amando os homens e somos lindas, né? Quer dizer, não tem nada a ver com essa conversa de feminista feia, porque isso é bobagem. Vocês estão num momento em que você tem que repensar: putz, talvez o nosso modelo de masculinidade, que é um modelo para os homens em geral, é um modelo no qual o homem é um provedor financeiro e a mulher é a cuidadora da família, né? Esse modelo de masculinidade, ele não funciona. Já tem mais de 100 anos, ele não funcionou, ele não deu certo, ele levou a gente para esse lugar. Esse homem precisa começar a pensar se ele consegue colocar junto com a masculinidade dele o cuidado. E o cuidado só vai conseguir ser estabelecido se ele começar a escutar as mulheres. Aí eu concordo com você, né? Se a gente vai reivindicar alguma coisa dos homens para que eles parem de nos matar, somos nós que temos que ser ouvidas. Esses homens estão ficando muito ofendidos de escutar as mulheres. Eles acham que tudo que a gente fala é uma acusação. Eu queria fazer um paralelo rapidamente, assim. Eu sou uma mulher branca. Quando eu escuto uma pessoa negra reclamando de um comportamento racista meu, primeiro eu escuto. Eu tenho que escutar, não posso falar: não, veja bem, não. Eu primeiro tenho que escutar, porque essa pessoa vive uma experiência que eu não vivo. Então, o que está faltando é que os homens nos escutem, sem ficar muito ofendidos e muito magoados e muito... A gente enfrentou isso. E a gente reafirmou nossa feminilidade. Acho que os homens podem reafirmar sua masculinidade ouvindo as críticas que a gente está fazendo, porque nós estamos morrendo por falta dos homens ouvirem as nossas críticas. Então, tem estereótipos do masculino que para você não, você como pai de 6 filhos, que tem uma relação com a sua esposa, mas para os outros homens incendeia um certo lugar no qual as mulheres estão erradas. Isso nos mata no final. Mas não é o foco do meu curso e não é o homem que eu sou. Né? Eu sou um cara que ouve a minha esposa, que apoio ela. Eu tenho 6 filhos, a minha esposa trabalha fora, criou uma empresa de educação. Então, assim, eu não sou esse homem. E é por isso que eu acho estranho que o foco da conversa vá para essa coisa do homem que agride e o homem que maltrata e o homem que acha que é superior, porque eu não sou esse homem. Agora, eu, de alguma maneira, estou fazendo isso que você falou. Olha, não vou usar cropped, mas eu escuto vocês. Então, eu estou reafirmando a minha masculinidade. Eu sou esse cara, de bigode, de 100 quilos, que gosta de malhar, mas eu ouço vocês. Eu sou delicado, eu cuido das minhas filhas. Então a feministinha ali já colocou essas garrinhas de fora, né? Criou um espantalho para atacar o Casarré. E o Casarré se defendeu muito bem, né? Eu gostei da postura dele, que ele em nenhum momento tenta convencer ninguém ali, porque ali não tá ninguém querendo ser convencido. Ela mesmo falando que está aberta a escutar a posições diferentes, porque elas se encontram numa posição oposta. Ela, enquanto um homem falando, ela não tenta se entender. O cara explicou, falou assim: o meu congresso é um lugar de debate, é um lugar de discussão. E ela, a todo momento, falando que o curso dele está promovendo agressão. É um absurdo, é uma feminista, não tenta convencer nenhum esquerdista que esquerdismo é uma doença mental. Se a pessoa escutar uma verdade, uma realidade, ela não se tocar daquilo, que aquela realidade ela tá batendo na porta, como o sol queima, mesmo se você não enxergando, mesmo você sendo cego, você sente o sol te queimando, é a verdade. A verdade, se a verdade não te tocar em algum momento, então quer dizer que você tem um problema de personalidade, entendeu? É uma doença mental. O esquerdismo é doença mental. Não se discute com esquerdista. Vamos ver aqui o Morning Show, né? Josias Teófilo. Não é? Porque é muito triste o homem precisar de um curso para aprender a ser homem, porque ele não tem alguém para ensiná-lo ou para guiá-lo dentro de casa. Não, o que não falta hoje é a gente perdida buscando um conselho. Sim, e no caso, por que é para homens? Porque é para pais de família. Ele ensina as pessoas a serem pais de família responsáveis, a rezar o terço, a ir à missa, a comungar, a confessar. É isso. O Juliano Casarré é provavelmente o maior influenciador católico do Brasil. Ele reza o terço no Instagram, dá milhões de pessoas também. Ele, sem contar que é um dos atores mais importantes do cinema brasileiro. Ele teve mais de 20 filmes brasileiros, inclusive Tropa de Elite, Serra Pelada, grandes filmes, novelas, e é o pai de 6 filhos, é uma figura admirável, que está fazendo um trabalho excelente no sentido de tornar os homens responsáveis. Tem muita gente aí que abandona o filho, como a Ana estava dizendo aqui, essa questão do abandono parental é um dos piores problemas do Brasil, porque cria-se criminosos a partir disso. Porque a pessoa, quando não tem uma família estruturada, ela pode cair para o crime. Isso é muito comum. Juliano Casarré está fazendo um trabalho excelente nesse sentido. E está sendo atacada por esquerdista, por identitário, por militante desqualificado, meio mundo de petista, estão dizendo famosos da Globo. Não, são os petistas da Globo, tá, gente? Não é famoso qualquer gente desprezível, como o Zé de Abreu, que cuspiu na cara de uma... Falou pouco ali, falou bonito, né? O Josias Teófilo às vezes fala umas merda aí, mas dessa vez foi assertivo. Vamos aqui para a próxima situação aqui. Vi, né, a frase da pastora Helena falando sobre para de orar por aquele homem que está te batendo e vai na polícia, por exemplo. O que você acha dessa frase, Juliana? Orar e violência precisam estar nesse lugar, terminar. Né? O que você acha dessa frase que a pastora falou e repercutiu? Não sei se... A mulher fez o Amanteru que tinha ali, você viu? Criminoso.
tô sendo irônico, tá, gente? Você viu, né? Não, eu concordo. Acho que se a mulher está sofrendo uma agressão, ela tem que denunciar o cara para a polícia e ele tem que ser preso. E ele falou no começo ali, que cadeia é essa? Não é a cadeia brasileira, porque o Brasil prende e solta na audiência de custódia. O Brasil resolve menos de 10% dos homicídios, entendeu? E quando prende o homicida sai em 3 anos, 4 anos, 5 anos. E assim, a gente acreditou nesse discurso que a cadeia tem que refazer a pessoa, melhorar. Não, a cadeia é para falar, amigão, você não pode conviver com a gente, você vai apodrecer na cadeia. Você é um cara que estuprou uma mulher, você é um cara que estuprou uma criança, você é um cara que matou pessoas, você vai ficar lá 30 anos e não vai sair. Ele é que provou que ele não merece conviver com o resto da sociedade. Ele tem que ser preso. E eu acho curioso quando a gente fala essa coisa, os homens estão no poder e não sei o quê. Quem está no poder não é o grupo conservador. O Brasil está na mão do progressismo desde os anos 70. Chegaram ao poder depois Nem o Bolsonaro com Lula, é conservador com o FHC você? já era... Perdão, amigo? Nem o Bolsonaro é conservador para você? Não, sim, mas foram 4 anos. Ele é conservador e ele é o Bolsonaro também. Só para entender, porque desde a década de 70 achei estranho. Assim, depois de 8 anos de FHC, 8 anos de Lula, um governo e meio da Dilma e agora mais 4 anos de Lula. Então, assim, e não é só a presidência, o progressismo está nas universidades, o progressismo está nas escolas, o progressismo está na cultura, o progressismo está na mídia. Então, assim, é muito engraçado que vocês, progressistas, acusam os conservadores e em nenhum momento vocês falam, peraí, será que a gente fez alguma coisa que contribuiu para a gente ter tanto homem sem um rumo na vida, tanto homem viciado em pornografia, viciado em futebol, tigrinho, vivendo de auxílio, sem querer trabalhar, sem querer se lançar no mundo, sem um propósito maior, sem querer construir uma família? Eu acho que vocês também têm que fazer esse tipo de reflexão. Bem acertado. O Casarré fala muito bem, eu não tinha escutado ele antes, mas essa questão hegemônica é fatal, né? O Gramsci já falou que tinha que dominar todas as estruturas estatais, instituições dentro do Estado para tomar o poder, e isso que eles fizeram aos poucos, né? Igual ele falou desde a década de 70, né? Ou antes, né? Então foram construindo essa posição e dominaram universidades, jornais, revistas, enfim, entre várias outras mídias e instituições no Estado. E não conseguiram fazer a tal melhoria da sociedade que eles tanto queriam, né? Então eles, enquanto revolucionários, eles não aceitam as coisas como elas são, a realidade, eles tentam distorcer, eles tentam, como eu posso dizer, torcer a realidade para o desejado. Então eles acham assim que a economia é um painel assim que fala assim, não, peraí que eu vou mandar aquele ali produzir mais, aí vai abaixar o preço aqui e tal, e eu vou cortar aqui isso aqui, aí ele vai aumentar. Não é assim. A sociedade é um grande cérebro econômico que tende a fazer trocas voluntárias. E nisso tudo não dá para manipular um ponto ou outro, porque um ponto vai mandar uma informação para outro ponto que não passou por ali. Então, essas pessoas sempre tentam mexer na economia, mexer na sociedade e fazer todo o processo deles para chegar numa revolução, numa sociedade utópica. Isso não vai acontecer, porque nós somos seres imperfeitos. É isso que o Casarré está falando. A gente precisa buscar a Deus para a gente entender as nossas limitações e entender que nós somos parte do problema do mundo. Eu sou parte do problema, você é parte do problema. Isso que ele está fazendo, ele falando assim, eu sou parte do problema aqui, eu estou tentando arrumar meu quarto aqui, eu vou resolver meu problema. E com isso, quem quiser me acompanhar, vem junto. Muito, muito bom aqui. Vamos para a próxima notícia aqui. Então, o Casarré tá em risco, né? Chegamos aqui no ponto, né? O governo estabelece novas regras para Big Techs atuarem no Brasil. Veja principais pontos. G1. Então, o grande inimigo do Estado e da mídia legada é a própria comunicação descentralizada e distribuída, o que faz ser um risco para a hegemonia esquerdista no Estado. Então, o governo afirma que atualizou a regulamentação do Marco Civil da internet à luz da decisão do STF, que mudou responsabilidades das plataformas e criou medidas de proteção às mulheres na internet. Então, sem passar pelo legislativo, o Lula deu uma canetada usando o STF, né? Coligação PT-STF sempre unidas para fazer esse combate à
a intolerância na internet. Isso que vai ser usado e vai ser instrumentalizado para punir os principais rivais, né? Então vamos aqui para a próxima notícia. Lula assina decreto que atribui a NPD papel de regular e fiscalizar o marco civil na internet. Então colocou uma agência qualquer para fazer um serviço qualquer para perseguir as pessoas à luz do PT e do STF. Então estamos lascados aqui. Não vou nem ler esse negócio aqui que já é triste demais. A Jovem Pan fala que Lula assina decretos que podem responsabilizar a Big Techs por crimes online. Então, eles estão querendo acabar com toda a comunicação na internet, acabar com as empresas que fornecem serviços de comunicação descentralizada e distribuída, que não é algo fácil de se fazer, né? Porque se fosse fácil, qualquer um faria, inclusive o Estado, né? Então, o marco civil da internet aí do Lula vai ser feito para perseguir as pessoas. Como que será feita essa perseguição? Então eles pegam um pequeno ponto, assim, igual do Casarré. O Casarré fala assim, você tem que fazer, ajudar sua mulher a ir para a igreja. Aí eles vão pegar um pequeno ponto, assim, distorcer esse ponto e falar que é um crime. Aqui a gente... Aqui tem um caso aqui, muito icônico aqui, Peter do Ancapsa, que ele caiu no fact-check aqui da G1 aqui, que ele falou que a COP26, COP26 tinha um monte de avião, e ele usou uma imagem ilustrativa para falar assim, o pessoal da COP26, eles não vão de carro elétrico, vão de bicicleta, não vão a pé, eles vão de avião, de jatinho particular. Vocês acham que eles vão pegar voo comercial? Nada, vai de jatinho particular. Ele pegou uma imagem ilustrativa aqui, e eles falam assim, não, é fake, é a COP20, a COP26, não sei o que. Aí, quando se você analisar muito bem aqui, eles falando que as imagens dos jatinhos não é da COP26, mas ele pegou a imagem ilustrativa. É lógico que não vai ter um drone na hora lá que vai chegar todos os aviões da COP26, ele só pegou a imagem para ilustrar quantos aviões que poderiam ter na COP26. Esse é o caso que eles vão pegar. Vão pegar caso do Casarré e de outras pessoas que falam isso, até vai ser de política também, se a pessoa falar assim, não vote na candidata XYZ esquerdista, eles vão falar assim, não, ele está falando isso porque ele é mulher, não é porque ela é esquerdista não, ela é uma mulher, então ela não merece ser eleita, isso aí é crime, aí vai mandar derrubar. Um caso também que eu lembro que foi uma discussão danada, foi o caso que o Olavo de Carvalho falou que a Pepsi usava célula de fetos, né? Depois descobriu que é um feto só, o negócio era mais demoníaco que a gente imaginava, porque eles clonavam a célula para gerar mais células daquela célula, que era uma célula específica. Eles até nomearam lá, a empresa patenteou essa célula para utilizar na indústria alimentícia. Então, é falso que a Pepsi admitiu usar células de fetos abortados em refrigerante. Ela negou, né? Fake news, crime, né? Aí o que a gente vê aqui? Pepsi abandona pesquisa envolvendo material fetal após o boicote pró-vida. Ué, se era falso, por que eles abandonaram? É muito simples. É que eles pegaram lá que o pessoal falava que era fetos, o pessoal achava que eles estavam pegando célula de fetos para fazer teste de refrigerante, mas não, eles pegaram somente era uma célula de um feto que dava esse reagente. Esse reagente é o REC 293, então é uma célula embriônica de um feto, dos rins do feto, enfim. Eles usavam esse reagente para fazer teste de refrigerante. Então, por que a Pepsi abandonou se era fake news? Então, é isso aí é isso que a indústria da mídia legada faz, né? Distorcer fatos para criar inimigos. Então, eles precisam sempre ficar buscando esses inimigos para se manterem relevantes. É igual o Estado nunca está proposto a resolver o problema, ele sempre fica criando os problemas para vender a solução, né? Vender a solução, sempre digo, é criar imposto. Então, sempre fica criando os inimigos para criar a solução. A última agora aqui foi da taxa das blusinhas, né? Eles criaram falando que a indústria nacional estava sofrendo, que estava morrendo, então eles tiveram que vender a solução. Vender a solução é colocar imposto na importação. Colocou imposto na importação, a indústria brasileira continuou fracassada, porque não é um ambiente favorável ao empreendedorismo, não é um ambiente favorável para a produtividade. O Brasil
tá no atraso secular de qualquer coisa moderna que existe na face do mundo. Chegou no ano eleitoral, o Lula tirou a taxa das buzinas. E aí? Fica a questão, ele abandonou a indústria brasileira ou nunca precisou dessas taxas? Ele também falou que precisava dessas taxas para financiar certos programas sociais. E aí? De onde que ele está tirando esse recurso? Ele tirou um recurso da taxa das blusinhas para financiar o assistencialismo estatal, mas agora ele tirou a taxa das blusinhas. E de onde que vai vir esse dinheiro agora? Enfim, é isso aí que a gente tem no Estado brasileiro. Por isso que ele não vai se sustentar por tanto tempo. Então, é isso que eu tenho por hoje. E agradeço a você que ficou até aqui. Curta aqui, compartilhe, comente o que você acha. E obrigado.